Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos verificar como funciona o Web Service. A gente desenvolveu um Web Service sobre busca de endereço usando o WebDev. Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e trabalhamos com a distribuição e revenda dos produtos da PCsoft no Brasil. O Web Service ele tem a finalidade de simplificar o processo de busca de informações do servidor. A gente tem a finalidade de mostrar a simplicidade de uso do Web Service com a plataforma WebDev. O Web Service ele necessita de um banco de dados, ele trabalha com queries, SQLs. Uma delas a gente vai utilizar o Full Text, que é um recurso interessante, que permite filtrar as informações de todas as colunas de uma tabela. O projeto é um projeto de código-fonte livre. A gente vai apresentar o projeto, como foi feito, os métodos e os parâmetros utilizados por esse Web Service e como fazer o deploy desse Web Service na PS Cloud da PCsoft. Tivemos também que enviar a base de dados para a PS Cloud, qual foi o método que a gente utilizou, e a gente vai demonstrar o processo. O endereço dos fontes está no fórum oficial da PCsoft, forum.pcsoft.fr. É uma consulta dos endereços do Brasil. O link de acesso é esse aqui, você pode adicionar na sua aplicação. E o WSDL, para ser importado pelo WinDev, WebDev ou WinDev Mobile ou outra linguagem, seria essa linha HTTP com final WSDL. Isso aqui você importa para o teu projeto e você vai ter acesso de uso integrando na tua aplicação esse recurso. O Web Service, uma vez compilado, ele vai apresentar essa tela, onde vai ter o método busca endereço, incluir cliente, incluir novo endereço, listar clientes. Este link aqui seria o acesso ao WSDL, onde a gente tem a importação, a descrição dos dados, dos métodos usados nesse Web Service. Como usar? O usuário que for usar o WSCEP, ele deve primeiramente cadastrar no serviço o nome, e-mail e celular. Para isso ele vai usar o incluir cliente. Então ele vai passar o nome, o e-mail e o celular. Quando ele der incluir, ele vai receber o token. O token ele vai usar e vai anotar em algum lugar para poder utilizar outras vezes. Possui a capacidade de incluir novos endereços. Então caso você queira incluir um endereço que ele não achou, você vai usar o teu token e vai fazer o cadastro. Basta informar o endereço, o bairro, cidade, o UF, país e CEP. Tá bom? Aqui nós temos como incluir um cliente. Então você vai colocar o nome, o e-mail, o celular. No caso, esse aqui seria um exemplo. Então colocou o nome, o e-mail e o celular. E quando der incluir, vai aparecer aqui o token que você ganhou. Então ele gravou com OK e anote o seu token. Então essa informação, essas letrinhas aqui, você deve anotar em um bloco de notas ou onde achar melhor, para quando for utilizar outra vez o Web Service, é só informar esse token para consultar o endereço. Então o token você vai pôr nessa linha aqui, na primeira, no token. Você pode colocar só o endereço, a cidade, o CEP, e o tipo se vai ser XML ou JSON, tipo um CSV que vai ser gerado. Aqui o WSDL sendo mostrado, então se caso você clicar naquele link WSDL, ele vai mostrar aqui como que é a construção do Web Service. Para incluir um novo endereço, caso você não ache na base de dados, retorne nulo, não tem nenhum endereço, endereço não encontrado. Então você vai usar o teu token, Aqui é um token temporário que eu criei, eu vou apagar esse token, mas é um token que eu usei para fazer o teste. Você coloca o nome
do endereço, né, 4 vezes. Caso você queira colocar abreviado, longo, com complemento, né? Aqui tudo maiúsculo, se quiser escrever também. Tipo do logrador, avenida, rua, né? O CEP, o bairro é abreviado, e a cidade. Daí aqui você vai informar o estado, de preferência maiúsculo, e o país, né? Brasil, o número que inicia a rua e o número final da rua, se quiser, não é obrigatório. Os outros campos que estão em branco não são necessários vocês preencher. Pode deixar em branco mesmo. Clicou no testar, ele vai dar isso aqui, ó, XML, retorno ok, né, desenvolvido, né, pela WX Informática e tal, né, para vocês terem a informação, se caso precisarem entrar em contato comigo sobre o Web Service, está aqui o meu Skype e meu e-mail. Consumindo o Web Service. E para usar o Web Service, né, você vai copiar essa linha, tá? Ctrl C. Vai no teu WinDev Mobile ou outra linguagem. E vem aqui em importar Web Service. Você vai dar botão direito, use o Web Service em seu projeto. Vai dar avançar. E aqui você vai colar essa linha. Tá? Tem que ter o WSDL no final. Deu avançar. Ele vai fazer a importação dos métodos, né, para o teu projeto, né, aqui, ó, o WS Web Service importado para o seu projeto com sucesso, né, parará, e ok. Se você abrir agora o triângulozinho aqui, você vai ver que apareceu esse cubo verde, né, onde tem tapes, e esse cubo, esse ícone tipo bolinhas, né, ligadas, onde tem os métodos. Aqui nos cubos, né, nesses cubinhos roxos, tem um cubinho verde que é o resultado. Vamos abrir aqui, ó. Tá? Vamos puxar para esse lado. Então, o cubo roxo é o response, ou seja, o envio da informação para o servidor. E o retorno do servidor vai ser esse result. Então, vamos abrir aqui uma janela nova, né? New Window. Janela nova. Vamos avançar. Não quero contexto. Avançar. Estou no WinDev Mobile agora. Avançar. Estou com aqui a janela aberta. Vamos lá colocar Web Service. Web Service. Vamos colocar um botão aqui, ok. Vamos entrar com o botão direito Code. E aqui no código nós vamos fazer o seguinte, ó. Então nós temos 4 cubos, né? Então digamos que queira só a parte do Web Service. Aqui, ó, busca endereço, né? Vou pegar esse aqui e vamos arrastar ele sem soltar o mouse e soltar aqui e vai aparecer essa linha, certo? Então, quando você arrasta, ele traz o nome do método completo, certinho, não tem erro não tem perigo de você escrever errado. Aqui eu vou abrir meu anote. Já deixei aqui preparado o Web Service Consumo. E aqui eu tenho um modelinho, que é só dar Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou colocar ele aqui para baixo. E daí vamos usando ele para fazer nosso Web Service. Tá aqui o código. Aqui na outra linha a gente vai usar retorno XML. Tá? Daí vamos pegar esse retorno XML, é igual a esse pedacinho aqui, sem a palavra response. Ctrl C, Ctrl V e vamos abrir o parênteses. Aqui abriu
as opções. Então eu vou colocar lá o token ABC 634886440, o endereço, vamos colocar aqui Clávio Molinari, na cidade Curitiba, CEP 82.81.0.210, e eu quero em XML, certo? Para pegar o retorno, né? Então vai ser isso aqui, retorno é igual. Até essa linha aqui você pode fazer isso aqui, ó. Deixar assim. Dessa linha aqui você não precisa ter ela. Daí aqui você vai fazer o que? Esse nome que recebeu a execução do web service, ponto, e já veio aqui a palavra result. Pronto. Em 3 linhas, né, você pegou, instanciou o método, né? Aqui você enviou e aqui você pegou o resultado. Três linhas de código, né? Só isso, né? Então aqui é só meu exemplo que eu tenho. Sempre quando colocar o código de um web service, você pode deixar dessa forma, né? Daí fica bem visual que aqui você consumiu o web service. Daí você quer fazer a exibição do conteúdo, né? Você vai fazer info, abre parênteses, e vai pegar esse retorno que pegou dentro do info e está feito, né? Se você quiser salvar o retorno, então você pode fazer fsave teste. Daí aonde que vai salvar, né? No caso, vamos colocar aqui endereço.txt, e o que eu estou salvando dentro do endereço é esse retorno aqui, ó. Então eu vou dar uma mensagem e no caso eu vou também salvar, certo? Vamos fechar e vamos compilar essa telinha aqui. Deixa eu bater o botão direito aqui, que ela vai ser a primeira a ser executada. Vamos ver como ficou. Está aqui a tela, né, do emulador. Vamos minimizar aqui. Vamos dar um OK. E veio aqui o retorno, ó, né, Clávio Molinari, parará, né? Veio certinho, está funcionando. Se for ver no HD, vamos aqui no início do projeto, abrimos aqui no Android Application, Open Degenerate Directory. E é para ter um tal de endereço TXT. Está aqui, ó, endereço TXT. E está aqui o XML que ele criou. Vamos colocar aqui quebra de linha. Está aqui, ó, todo o XML que veio do servidor. Endereço, rua, CEP, né? Todas as informações estão aqui. Certo? Aqui algumas formas de pesquisa, né? Então, buscar endereço, você coloca o token, o endereço e o tipo. Isso aqui tem que pôr. Daí colocou esses 3 valores, deu testar, vai retornar o endereço. Mesma coisa esse aqui, né? Então, token, endereço, cidade e o tipo. Aqui todos os campos preenchidos. Aqui no caso só o CEP, né? Com o token e o tipo. Só o CEP mais o token e o JSON. E aqui todos os dados em JSON, né? Espero que tenham entendido. Agora vamos à prática. Vamos lá. Aqui, ó, é o projeto, né? WS CEP.
Aqui temos o nosso análise. Então ele tem uma tabela Hyperfile Client Server, que é o endereço correios, então tem todos os dados aqui. Há clientes, então são as pessoas que estão usando o aplicativo, ela tem nome, e-mail, celular, token e validade. Colocou a validade, então aquele usuário ele é bloqueado, tá? Então é bem interessante o processo. E o WS Log é tudo que está ocorrendo no Web Service, então eu consigo saber que data que ocorreu, que IP que executou, que token que usou, qual foi o comando que ele solicitou, qual rua, endereço que ele solicitou, né? Então eu guardo tudo aqui, a utilização do Web Service, tá? Vamos fechar. Aqui no global do projeto, em Code, nós temos essas duas linhas, né? Create if not found, ou seja, se não existem as tabelas, crie. E se caso as tabelas tiverem diferente da estrutura que está no servidor, ele vai fazer em background a tarefa de alteração da tabela. Tá? As queries, aqui ó, inserir cliente, inserir login, inserir novo endereço, todos os clientes, selecionar um cliente pelo token, endereço pelo CEP, endereço pela cidade e endereço, cidade e CEP, e endereço por full text. Tá? Nesse aqui, ó, ele tem essa linha chamada match, né, onde tem todos os campos, né, que eu coloquei lá na análise, e tem o HN e aqui o parâmetro, tá? Aqui eu vou passar o endereço e ele vai fazer a filtragem, né? Já vou mostrar como que vai ser visto isso. Para adicionar uma pesquisa full text aqui na análise, nessa tabela aqui, description, aqui ó, nós temos full text. Então quando você adiciona aqui, ó, você passa todas as colunas da esquerda para a direita para esse lado e dá OK e dá um nome, né? Eu coloquei K full text. Então isso vai fazer com que ele tenha uma pesquisa que vai entender todos os campos como fosse um campo só e vai fazer a tua pesquisa que você digitar, né? É bem interessante. Vamos lá. Visto aqui as queries, vamos lá em cliente, aqui ó, insert, não tem nada demais, né? Insert into, as colunas, os values, com param no começo, né? Select normal, não tem nada demais, né? Do cliente, do CEP. Então aqui eu estou buscando o CEP, eu só aceito se tiver o CEP mesmo para ser executado. Tem que ser maior que 0, ou seja, inteiro. Aqui eu também estou verificando a cidade e o endereço. A cidade, o endereço e o CEP. E aqui a pesquisa com full text. Então é bem simples o procedimento de criar query, né? Então, acho que todo mundo já conhece, né? Botão direito, new query, e foi criado todas essas aqui. Aqui no global da server procedures foi colocado esse texto aqui, que é importante você criar, onde ele declara o Web Service Context, ou seja, ele vai permitir a criação do Web Service como contexto dele, que vai, na hora de compilar, aparecer o que deve aparecer para outras aplicações. Seria os métodos e os parâmetros. Aqui em busca endereço, então eu tenho o token, o endereço, a cidade, o CEP e o tipo. Então aqui está toda a descrição do código. Esse código está no fórum
oficial da PCSoft. Tá? Aqui eu pego o IP de quem está executando. Tá? É necessário colocar esse parâmetro falso para pegar o IP. E aqui eu estou gravando o log do que a pessoa fez. Né? Então aqui ele listou o token, listou os clientes. Normalmente o token só eu que vou acessar. Aqui fecha a conexão e vai adicionar o resultado nesse array. E ele vai apresentar o array. Incluir cliente, né? Então ele entra com nome, e-mail, celular. Se tiver um deles em branco, né? Ou, né? Foi colocada a palavra OR. Então se um deles estiver em branco, não vai permitir gravar. Tudo ok, então ele vai fazer a limpeza dos campos, vai fazer um random, né, onde ele vai fazer um loop 10 vezes, vai pegar os caracteres dessas 10 vezes que ele está fazendo entre 65 e 122 na tabela ASCII, ele vai converter esses números que estão vindo nessa faixa, e vai fazer um character, né, que vai ter o número aqui, digamos, 66. Então ele vai pegar o caractere 66 em tabela ASCII e vai incrementar nesse valor token random. Ele vai deixar tudo maiúsculo, vai tirar os espaços e eu vou ter o meu randômico. Né? Então aqui vem o meu randômico na inserção do cliente. Então nem eu não vou saber o token usado pela pessoa, ele vai criando randomicamente. Então aqui eu vou ter o nome, o e-mail, o celular e o token dele. O campo de validade vai estar sempre em branco. Se caso tiver validade, então significa que foi excluído aquele usuário, né? Foi bloqueado. Mesma coisa, vou guardar, pegar o IP, vou inserir no log, vou dar um reset em cliente, dar um close na conexão e fazer a adição no array e dar o result do array. Tá? Incluir novo endereço, né? Então daí todos os campos envolvidos, os parâmetros e tudo mais. Né? Então eu faço uma verificação do cliente que está fazendo essa inserção, eu vou pegar o nome dele, e-mail, celular, token, validade. E essa informação lá no final, ó, eu faço várias checagens, né? Se caso o cara não preencher os campos obrigatórios, não vai gravar. E daí lá no final eu vou fazer a inserção do log, que ele informou tal informação, o nome, eu vou pegar o nome dele, o e-mail, o celular e o token, e o que ele incluiu no banco. Então eu tenho isso também no log, quem que incluiu aquele registro. Tá? Listar clientes, daí é um método para eu usar. Né? Então aqui eu vou listar os clientes que estão cadastrados, nada mais. Né? Só para meu controle. Aqui nós temos o método capitalize, que é para deixar as primeiras letras maiúsculas. Né? Então ele vai pegar e acertar os textos que vierem e vai deixar só as primeiras letras maiúsculas, o restante minúsculo. O filtro CEP, né? Então ele vai fazer a filtragem por CEP. Aqui está adicionando num array, tá? Serializando aqui, ó, JSON, tá? Esse aqui seria pro XML. Então é o mesmo código, só que daí em vez de fazer um JSON, aqui eu estou montando um XML em tempo de execução. Aqui ele vai executando, vai incrementando, né? Vai lendo a query e adicionando essas opções e acumulando nesse resultado X string, né? Resultado isString. No final ele vai ter um total de registros lidos e vai fechar o XML, né? E vai apresentar isso no resultado, né? E assim por diante. Todos esses códigos aqui, eles foram colocados no fórum. Então se vocês forem no fórum, no Brasil, né, Fórum Brasil, e procurar lá por Web Service, consulta CEP, né, endereços do Brasil, né, uma dessas palavras aqui, né, no fórum, você vai chegar a essa postagem. Então aqui eu tenho a apresentação dos dados, né,
que tem no banco de dados. Ele tem um total de 3.255.815 registros, né? Então é bastante coisa. É o agrupamento de todas as tabelas do CEP do Correio, mais outras bases que eu juntei para fazer essa base aqui. A estrutura, né, que eu mostrei, né, tá aqui. Tem o Create Table, né, se vocês quiserem. Tá aqui o Array, lá da parte de declaração, né, do contexto do Web Service. Aqui o busca endereço e assim por diante. Então ele tem aqui as telinhas, né, tem os endereços para vocês consumirem, né, só dá Ctrl C, Ctrl V. Tá? Aqui o Web Service, aqui como usar, né? Então você vai pegar, colocar lá um XML retorno, isString, retorno XML is ws busca endereço response, daí retorno XML igual a ws busca endereço, sem a palavra response, abre parênteses, vai colocar o teu token aqui, e o endereço em si. No caso agora tem mais um parâmetro que seria se é XML ou não, né? Tem os parâmetrozinhos aqui. E daí aqui você pega já o resultado, né? XML retorno igual XML retorno XML ponto ws busca endereço result, né? E daí vai retornar o XML que você precisa, né? Aqui é o exemplo como que fica, né? Bem legal, bem show de bola, né? Aqui tem a versão nova final, né? Que daí teve um probleminha que a gente encontrou na hora de subir a base, faltou espaço lá no servidor, daí eles me direcionaram para outro servidor e me deram o dobro do espaço, e daí agora está funcionando legal. Quem chegou a baixar e testar e não estava conseguindo era por falta de espaço, daí não conseguia reindexar a base. E daí agora já está resolvido. Então aqui está todo o código, né, do projeto, para vocês estudarem e implementarem, se caso quiserem fazer o de vocês, né, não quiserem usar o que foi colocado na PCsoft. Fiquem à vontade, está aqui o código fonte inteiro para vocês estudarem e melhorarem o código fonte. Caso tenha alguma melhoria ou correção de alguma coisa, né, podem adicionar no final da postagem a melhoria que foi identificada, né? Vocês colocam aqui um adendo, né, para a gente saber o que pode ser melhorado. Tá, vamos minimizar. Então estamos aqui no WebDev. Aqui nós fizemos o que? Nós criamos umas 4 procedures, que é XML registro corpo, XML registro começo, final e quando tem 0 de registro. Então é XML já prontinho, já com o começo, início e fim, para diminuir a digitação, né? Então a gente usa esses 4 carinhas aqui dentro desses outros aqui, tá? E daí assim o código fica bem enxuto, pode ser melhorado, né? A gente fez para necessidade nossa, a gente criou essa opção aí. Aqui acho que mostrei tudo, as queries. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora o deploy do Web Service. Digamos que você terminou de fazer o Web Service e agora você quer colocar ele na internet, tá? Então vamos salvar tudo, vamos fechar tudo, vamos em projeto, dar um recompile, né? Não pode ter nenhum erro, né? Dá uma olhada aqui em debug, em erros, não tem nada. Então vamos agora compilar. Então para compilar nós vamos clicar nesse primeiro ícone, né? O Generate Web Service. Vamos dar a avançar, vamos escolher a primeira opção e dar um nome WS-CEP. Todas as opções marcadas nessa primeira tela. Nessa segunda, você só vai marcar a primeira, que seria o Server Procedures. Ou seja, a gente fez as Procedures Server e as Procedures Server internas. Essas internas não quero que apareça nos métodos, que as pessoas conheçam elas.
Então eu só marco essa aqui. Avanço. Ele está processando, vai analisar o código. Piririm, pororom. Então, em vez de eu pegar a primeira opção, que seria para o meu servidor pessoal ou da minha empresa, eu vou pegar esse segundo aqui que tem a nuvem, que é do PS Cloud da PCsoft. Esse último aqui é para compilar na máquina. E esses outros aqui você gera um pacotinho para mandar por FTP para um cliente. Tá? Digamos que ele não te dá o IP ou coisa assim parecida para fazer o web service, ele não tem medo que você tenha acesso a dessa informação. Então daí você gera um pacote e manda para ele por e-mail ou por FTP o programinha, e ele vai rodar no servidor e vai funcionar. Então esse aqui é local, esse é no cloud da PCsoft, esse no teu servidor, e esses outros são pacotes de instalação remota, tá? Vamos dar um avançar nessa opção aqui. Aqui eu vou informar o meu login, minha senha. Aqui em avançado está ativo, não está marcado ignore, está marcado o autentica com a requisição, não está marcado nenhuma opção aqui embaixo e nada em proxy. Tá? Então vamos dar um avançar na porta 8080, tá? Que ele vai usar. Importante, né? A porta 8080 lá do servidor tem que estar aberta, tá, gente? Aqui apareceu lá a instância que eu tenho no portal lá da PCsoft, tá? Vamos abrir lá o portal. Vamos lá. Então é PCS Cloud Net, tá? Aqui a tela inicial do ambiente, né, da PC Cloud, da PCsoft. Eu consigo fazer aplicações, né, desenvolvimento em equipe, telemetria, GDS. Consigo trabalhar com site, com web service, né? Então eu consigo também ter o meu SCM remoto, né? Uma coisa bem bacana que agora com 2 euros você pode ter esse serviço deles. Você informa o usuário e a senha, né? É a mesma usada na interface aqui do WebDev, tá? Então a senha que vai chegar é a mesma, e ele chega nessa tela aqui, né? Então nessa tela do PC Cloud, né, nós temos a instância WX Magazine pccloud.net, tá? Eu vou bater o botão direito e vou traduzir a página que ela está em francês. Tá? Aqui tem um botãozinho em inglês, mas vou colocar em português. Então aqui é mudança da plataforma, criar uma plataforma. Então ele vai criar todo esse bloquinho aqui, mais um, se caso quiser. Configurar conta, resumo geral, meu perfil, suporte técnico e ajuda. Sono e restart, ou seja, eu posso fazer a aplicação dormir, digamos assim, eu estando com ela não ativa, a PCsoft não vai te cobrar por aquele tempo que está desligado o teu ambiente. Tá? Restartou, né? Deu start nela, e ela volta a trabalhar e voltar ativo, né? O servidor. Então eu estou usando o tipo bronze, tem 1,5 GB de memória, uma unidade computacional, o meu endereço na internet, meu IP, a versão está sendo usada 22. Aqui, quando tem versão nova, você só clica um botãozinho e ele atualiza o HFSQL e o WAS lá no servidor. Você só dá um toquezinho aqui, ele já troca, ele às vezes agenda de um dia para o outro para fazer a troca. Aqui tem estatística de uso, tem o espaço consumido, né, quanto de memória, né, você pode fazer aqui ó, os gráficos sendo montados, né. Então ele mostra várias informações, como que está o teu servidor. Deixa eu voltar aqui por período, né.
Então o espaço usado em storage é 17,88 GB, né? Aqui, se eu quero bloquear o FTP, se eu quero bloquear o acesso ao Hyperfile, né? Se eu quero bloquear a replicação, então eu só marco isso aqui. Então eu posso adicionar um IP que está proibido de acessar. Então eu tenho condições de configurar, digamos que eu esteja tendo um acesso muito pesado na minha rede, eu identifico no web service que está ocorrendo um brute force, então eu consigo fazer um stop dessa ação, colocando daí esse IP como lista negra, tá? Então ele tem outras informações aqui, atualizações do Windows, que ele está rodando numa plataforma Windows lá no servidor da PCsoft, se eu quero colocar um certificado SSL, né? E aqui tem um histórico de tudo que eu fiz, né? Então tenho detalhes de todas as mudanças que eu fiz nesse servidor. Aqui no menu superior, né, nós temos aqui, ó, configura a plataforma. Vamos lá. Criar plataforma. Aqui, ó. Aqui eu posso criar a plataforma que seria o quê? WebDev, né? Então eu posso trabalhar com WebDev, Hyperfile, SAS e outros. Aqui eu posso trabalhar com GDS, controle, central de controles, gestão de código. Então eu posso controlar meu código. E a parte de telemetria, né? Então para verificar como que está o uso de uma aplicação, eu posso fazer a telemetria dessa aplicação e cobrar por isso. Configurações, aqui para trocar a senha, mais nada. O console de custo, quanto que eu tenho que pagar por mês, né? Em euro, né? Aqui o meu perfil, também para trocar a senha. Até está repetitivo, né? Aqui é a parte de suporte. Então aqui é importante, caso alguma coisa não esteja ok, o suporte para a plataforma você faz por aqui. Eu estava mandando e-mail e eles me diziam, você tem que chamar pelo suporte, abrir um incidente lá. Daí que eu achei que era nessa opção aqui. Então você anexa imagens, né, coloca o teu telefone, um resumo breve, descreve tudo que você quiser, marca essa opção, né, e dá aceitar, né? Então vou colocar aqui em português. O bom do Chrome é que você consegue traduzir a página, né, com o botão direito. Então aqui, ó, relatar um incidente na plataforma. Então daí você vai passar todos os erros ou problemas que vocês encontraram, tá? Acho que daqui era só, deixa eu ver, aqui reconfigurar plataforma, né? Então digamos que você queira trocar de plataforma em vez da bronze, que é ir para outras, né? Você tem até a diamante, né? Então cada uma tem uma opção, né, que vai fazer com que a tua aplicação funcione, né? Aqui você diz se o uso vai ser leve, moderado ou intenso, né? Então daí eles vão alocar um servidor melhor, né, para rodar o teu projeto, tá? Então é bem elástico ter essa questão da plataforma. Você consegue colocar a base de dados SQL, consegue, do caso o Hyperfile, né, consegue facilmente gerenciar um site ou informações remotamente, né? Ele tem como você acessar aqui, ó, configurar, né? Você pode aqui, ó, cadastrar o IP, né, fazer o bloqueio do IP, né, o serviço, porta, né, e aplicar essa configuração que você colocar nessa tela, tá? Bem bacana. Aqui, ó, administração Hyperfile. Então aqui você vai conseguir via página mesmo, de onde você estiver, ó, eu tenho aqui uma instância
que é a Web Service, ó. E aqui as minhas tabelas que estão lá nele, né? Então eu tenho 3 arquivos, no total são 3.255.824 registros, né? Um total de 18 GB de base de dados, né? Se eu clicar aqui no cliente, ele vai mostrar os registros aqui as colunas, né, que existem na tabela, a estrutura da tabela em si, né? E aqui eu sei que tem uma opção que mostra o conteúdo, né? Aqui você pode executar um filtro, né? Ó, fazer um select, né? E ele vai te dar o retorno dos registros, né? Aqui drive, bloquear, aqui os bloqueios de tabela, manutenção, né? Então, como se diz, é virtual, né? Aqui ó, a questão de quem está conectado, né? Eu posso derrubar aquela pessoa, finalizar, né? Aqui o tempo de execução, né? Configuração em si. O que mais? Aqui a administração do WebDev Application Server, do AWS, ó. Então eu tenho aqui as pessoas conectadas, eu posso derrubar elas, né? Desconectar, né? Todos ou um só. O que mais? Aqui a parte de administração de replicação, caso não estou trabalhando, então não tem nada. Administração do SaaS, né? Então aqui você vai entrar com o usuário e senha, vai configurar o teu SaaS. Aqui informações administrativas. Só tem aqui a questão das senhas que eu não posso mostrar, tá? Então, aqui você tem o que você precisa para acessar usando o HFSQL Control Center, né? Então, da parte do site, né, para você chegar a ter esse WX Magazine, né, então eu tenho que criar na plataforma. Eu tenho que criar na plataforma esse WX Magazine aqui, né? Então ele só aparece lá no WebDev porque aqui no WebDev foi criado a conta e criado a instância e ativado o serviço. Sendo assim, daí eu já tenho acesso. Vou dar avançar, fazer o deploy. Ele vai verificar o FTP, a senha. Identificou todas as informações lá no servidor. Vou dar avançar. Aqui eu vou em editar. Clico nesse destino do diretório, organizar. Dou update, vai aparecer todos os arquivos do meu projeto. E não quero que suba novamente a base. Então, esses arquivos aqui eu não quero que subam. Apenas esse, né, que são os HTML, o WS e o WSDL que vão subir. Tá? Vou avançar. Do próximo. Aqui marco só essa opção, automática modificação, né, dos arquivos. Avanço. As 3 opções aqui marcadas. Avanço. Avanço, onde vai ficar o diretório de log, e concluo. Aqui ele já começa a processar o deploy. Então ele está tirando da máquina workstation, mandando lá para a PS Cloud os objetos, né, os entregáveis do projeto. Então identificou o IP, né, e gerou essa linha azul. Tem que estar bonitinho assim, ó, sem uma linha amarela, vermelha, né? Todos informativos, né? E se você clicar nessa linha, ele vai abrir o Internet Explorer e vai aparecer o teu web service com seus métodos. Tá aqui ele, ó, né? Os 4 métodos e mais o WSDL. Então ele tem que fazer isso aqui, ó, né? No final, na hora de usar, tem que acontecer essa listagem aqui. Então ele está rodando aqui, ó, buscar endereço, né? Podemos testar aqui, ó, ABC 0.
endereço Clave Molinari, Curitiba e XML. Tá? Testar. Tá aqui, ó. Veio o endereço pesquisado. Vamos testar agora com o CEP. Testar. E veio também com o CEP. Vamos colocar em vez de XML JSON. Testar. E veio também. Né? Então, agora eu vou pegar, deixar só o CEP. Testar. Também trouxe. Testar agora só com a rua. Tá aí, né? Então funcionou bacana, né? Bem rápido, né? Bem funcional. Aqui é o XML. E o CEP 82, 81, 0210. Sem a rua. Olha lá. Trouxe. Beleza. Né? Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos só fazer de volta o deploy rapidinho, né? Para quem não entendeu como que faz. Ó, deploy, avança, marca tudo, marca só o primeiro. Tá fazendo deploy, vendo. Deploy na PC Cloud, avança, usuário e senha, as informações no avançado, né? Ativo, FTP e autenticação recomendada, avança, WX Magazine, achou, deploy do site, tá fazendo. Foi, primeira parte. Agora aqui ele está a questão dos arquivos, seleciona diretório, destinação do diretório, update. Se você vai mandar tudo, daí aqui você não precisa fazer esse exclui update. Você está dizendo que não é para subir esses. Uma base é grande, então eu estou desmarcando porque ela já subiu uma vez. Só vou mandar os arquivos pequenos. Avanço, 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 o log e está pronto. E ele começa a fazer o deploy. Com o tempo de tanto fazer, você acaba vendo que é bem mecânico, né? Tá gerado, né? Vamos lá. E abriu o web service, né? Funcionando. Então, quando você for incluir um cliente, né? Então você vai colocar lá, tipo, Magali, e-mail magali@gmail.com e celular da Magali 41999 1010, né? Deu testar, né? Tá aqui o token dela, né? Então anote seu token e o token gerado foi esse aqui. Espero que tenham entendido essa parte, que sem o token vocês não vão conseguir usar daí os métodos, tá? Vamos lá. No caso do Hyperfile Control Center, vamos abrir aqui. Tá aqui a conexão, né? Então eu tenho a conexão, todo usuário e senha. Clico duas vezes.
esse usuário e senha tem lá dentro da página da PC Cloud, tá? Quando você faz a conta, tem lá essa informação, que vai dar acesso à tua instância. Carregando. Carregou. Aqui então temos base de dados. Aqui a instância WX Web Service. E aqui as 3 tabelinhas, né? Clientes, né? Clicamos aqui em Content, tem os usuários já cadastrados, Adriano, Juliana, Rafael e Magalhães. E aqui os tokens de cada um, certo? Clicou em endereço, 2 cliques, ele vai ler e vai retornar. Feito isso, você pode fazer o seguinte: digamos que você queira subir a base de dados, né? Como que foi adicionada a tabela endereço por ela ter 17 GB de tamanho? A gente usou essa opção aqui, né? Importar arquivos do Hyperfile, né? Classic, né? Localizamos aonde estava o arquivo na máquina e demos avançar e ele prosseguiu com o upload, tá? Então ele fez o upload com consistência, tá? Então o procedimento para subir a base é esse botão aqui. Depois de estar todos os 3 arquivos aqui, é só dar um update e vai aparecer as 3 tabelas, tá? Então esse botão aqui ele permite fazer a importação da tua máquina local, o arquivo .fic, e subir lá para a plataforma da PCsoft. Tá? Então, da parte do Web Service seria isso. Espero que tenham gostado do material exposto aí. E qualquer dúvida, entre em contato pelo meu e-mail, adrianoboller@gmail.com, ou o Skype Adriano Boller. Tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Um forte abraço a todos e sucesso!